sem prejudicar a ninguém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre esteja nos acompanhando nos nossos corações nessa noite, né? E que aqui possamos, enquanto grupo, enquanto almas afins, seres humanos afins, que aqui se reúnem nessa noite fria, né? Conseguimos sair de casa e hoje o grato retorno da Joyce aos nossos convívios. Eu mais feliz ainda que agora, né, você volta para dar os estudos de segunda-feira, que eu estava com borboletas no estômago, mas estaremos todos juntos e é muito bom ter você de volta. Graças a Deus que deu tudo certo. Pessoal, hoje o tema, é bem difícil escolher tema, né? Vocês sabem bem como que é, porque quando a gente olha para o Evangelho, que a gente vai estudar e a gente passa a ter conhecimento, a gente passa a ter contato de maneira um pouco mais dedicada do que só o correr dos olhos, né? Quando a gente está ali meio sonolento, mas quando a gente vai pegar para estudar, a gente começa a perceber, né, o quanto é profunda a mensagem do Cristo, o quanto o Consolador é rico em detalhes para que nós consigamos fazer essa ascensão, né? Que a gente consiga trilhar essa estrada da nossa evolução. E escolher esse tema para que a gente possa tocar nesse assunto, para que a gente possa poder pegar um pouco da métrica de nos compararmos, né, de como seria esse ser humano, né, que o homem de bem é aquele que pratica o bem, né, e no nosso entendimento aqui é aquele que está apto, né, a permanecer, né, nas vidas mais felizes, estar junto com a convivência, né, de espíritos mais felizes, mundos mais felizes, né, esse que está passando por esse mesmo momento, mas que com seus esforços, com seu trabalho, com sua dedicação, ele está aí, né, se elegeu a continuar nessa trilha e também nesses mundos que virão. Nós sabemos o nosso mundo de expiação e provas, né? Quando chegarmos a mundo regenerador, mundos felizes, esse ser humano de bem é o ser humano que estará habitando esses planetas, né? Então, como que será, né? E a gente perguntar, e aí? Será que eu vou ser eleito, vou ser escolhido, vou estar dentro, né? Vou passar nesse vestibular aí do ser humano de bem para continuar, né? Quando essa terra fazer essa transformação, eu vou estar dentro da turma, né? Ou eu não vou passar de ano? Então eu acho que essa lição vem falar um pouco disso, né? Pegando o capítulo 17, né, Sede Perfeitos, ele começa lá em as caracteres da perfeição, que aí ele pega uma escala, né, que pelo menos para esse que vos fala tá muito longe, né? Ele vem falar desses mundos felizes, né, mundos angélicos, vem falar desses caracteres do nosso objetivo final, alcançável, né? E depois ele fala do homem de bem, certo? E ainda fala dos bons espíritos. Parece que a escala vem dando
uma descidinha, vamos dizer assim. Mas Deus, na sua infinita bondade, Ele não deixou que isso ficasse no nosso imaginário. Eu, pelo menos, entendo dessa forma e compartilho com vocês, para que cada um também faça as reflexões, porque é muito difícil conceber algo, ou talvez até impossível, algo que nosso nível mental e moral não possa imaginar. Essa é uma fala e uma afirmação que eu lembro muito bem do livro do Augusto Cury, né, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. E bem no começo ali, né, nas primeiras páginas, ele falando, né, que não é um livro religioso, mas ele falando por conta dos exemplos ali citados, por conta de toda aquela história contada, não haveria como aqueles fatos narrados serem tirados de um imaginário de mentes ainda, né, tão pequenas e ignorantes na sua evolução. Nós não tínhamos níveis mentais para criar uma história tão grande como foi a exemplificação de Jesus. Essa é a afirmação dele enquanto psicólogo estudioso. Então, aí a grande frase, então sim, aquele ser humano, o maior ser humano que existiu, sim, pisou nessas terras, nessas areias, né, e deixou todo esse legado. Né? Então, não sendo, né, um apelo religioso, de crença, mas de fatos que mentalmente a gente não poderia criar isso, né? Esse nível de benevolência, esse nível de exemplo, né, que Jesus foi, né, e continua sendo para nós. Então, sim, em alguns tempos ao longo da nossa história, a providência divina nos envia alguns seres para que eles pudessem, muitas vezes, personificar essas características, para que nós olhássemos e muitas vezes convivêssemos com eles e pudéssemos acreditar um pouco em nós, né? Seres humanos de carne e osso, para exemplificar na sua vida, através dos seus exemplos, das suas dificuldades, seus ensinamentos, que sim, dá para ser melhor, dá para viver o bem. Então, se você pegar desde lá de trás grandes vultos, como os chamamos, que vêm surgindo ao longo da nossa história humana, né, trazendo cada vez mensagens mais próximas, né, daquilo que a gente precisa chegar, que a gente precisa desenvolver para chegarmos a níveis mais felizes. Então você pega a doutrina e a vivência de Sócrates, né, que ele até serve como prefácio para o nosso evangelho, tal qual a sua doutrina se parece, né? Então eu estou falando de cerca de 1.500 anos, né? Não, 1.500 não, 500 anos mais ou menos na Grécia, que ele vem para falar já da imortalidade da alma, né? Falar dessa experiência da vida futura. Então, totalmente de acordo com o que o Espiritismo traria há muito tempo depois, né? Você ainda tem seres na Índia como que é o nome? Buda, né? Que ele vem falar sobre as dores, né? Você tem Confúcio, que vem falar do ser humano integral, ser humano moral, né? E interessante, Confúcio, 500 anos também, essa turma dos 500 anos antes de Cristo veio uma leva muito boa. E ele vem falar de, né, a tal concordância que viria 500 anos depois, né, com Cristo, que ele pregava, né, e vivenciava o ser humano moral, o ser humano íntegro. E esse ser humano moral e íntegro estava baseado em duas
duas bases de sua doutrina, que era o que ele chama de Tao, né, na China milenar. Era o Tao, que seria o caminho. Então, a razão de ser de um humano moral, o máximo que ele poderia atingir é seguir o caminho, né? Como ir e para onde ir. E o T, que era a virtude. Esses eram os grandes dois pilares da doutrina, né, do Confúcio. E os dois aspectos que esse ser humano, pelo qual ele se relacionava, chamava Shu, em que consistia em você não fazer ao outro aquilo que você não quisesse que ele fizesse com você. Então, pasmemos nós, parece plágio, né? Praticamente está no maior mandamento do cristianismo. E o Shu e o Shung. E o Shung é fazer o seu melhor sempre, né? Então, essas duas virtudes era o que denominava esse ser humano íntegro, esse ser humano moral na filosofia de Confúcio, né? E mais recentemente, nós vemos Mahatma Gandhi vem encarnando aqui para nos demonstrar a não violência, né? Através da sua luta, da sua vivência para aquela opressão que o povo indiano sofria, para libertar eles, mas que através do seu exemplo, da sua força, da sua envergadura moral e exemplificando a não violência, ele consegue, né, realmente um ativista pacifista, né? E temos mais recentemente, já dentro do nosso amado Espiritismo, Chico Xavier, o grande apóstolo da renúncia, né, que viveu praticamente sempre para os outros. Então esses grandes vultos vêm, né, pulverizados ao longo do nosso globo para simplesmente responder para nós e exemplificar que é possível. É possível exercer, é possível viver o bem, né? Então essa espiritualidade divina vem nos mostrar através do exemplo, e às vezes que ficássemos só nos contos, talvez duvidássemos, né? Então ainda fala-se no meio, né, atualmente, se não tivéssemos tantas essas gravações, esses registros, seria difícil acreditar muito mais para frente que um ser igual Chico pudesse ter vivido, né? Então esses registros, essas anotações que desde Jesus vem sendo, né, registrada para a posteridade, é que nos dá essa condição de a gente fazer essa analogia e realmente se debruçar sobre isso e acreditar e realmente nós também podemos fazer esse movimento e somos capazes também. Então, de todas as características que estão descritas, e elas são bastantes, apesar de no final do livro falar que aquelas características citadas não resumem tudo, mas que dá um bom âmbito. E aqui a gente escolhe algumas delas, né, para comentar de maneira para elucidar o nosso pensamento e a gente poder fazer as nossas reflexões. Mas assim como a divindade nos trouxe essas personificações desses grandes seres humanos, dessas grandes almas que vieram aqui nos ajudar, gostaria também de fazer um paralelo com alguns exemplos, algumas histórias, né, linkando com o que está descrito aqui nessas características do homem de bem.
A primeira parte, de maneira sucinta, ele diz, o Evangelho traz que o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade. Justiça, amor e caridade. Há um elemento importante nessa lei, só na forma de pronunciar, a gente precisa se atentar que ela não é 3 leis, ela é uma lei. Lei de justiça, amor e caridade. Então, isso quer nos dizer muita coisa, né? Porque não dá para a gente ser totalmente justo se não formos amorosos. E não dá para a gente ser totalmente amoroso se não houver justiça, assim como na caridade. Então, trazendo para nós, para que a gente possa concretizar o pensamento, né? Vamos lá, um exemplo. Acho que era o ano de 2023, mais ou menos nessa época. E nós, na nossa empresa, no momento, como gestores, colocamos algumas políticas para o bom convívio e preservar alguma segurança na empresa. E, nesse momento, decidimos que os gestores, né, nós gestores, que havia um horário certo para se abrir os portões, porque muitas pessoas estavam entrando, né, e a empresa acabava ficando exposta. Isso é um cotidiano e comum. E criou-se uma regra, né, a partir de tal hora, né, antes disso ninguém entra, né, essa era a regra. Porém, ao passar dos dias, como, né, as regras humanas, né, estão muito aquém das leis de Deus, e por isso que nós somos desafiados sempre, havia uma pessoa que chegava muito antes, mas não porque ela queria, porque ela vinha de fora, ela não tinha outra locomoção, e essa pessoa estava trazendo, né, além da sua roupa de frio, né, uma porção de coberta para ficar lá fora, porque o frio estava muito severo. E deparamos-nos com aquela situação e fomos discutir aquela situação. Então havia a turma que acabava de ter colocado a regra, falava, não, mas é para todo mundo. Essa era a justiça. É para todo mundo. E tinham aqueles que, mas ele está passando frio, né? Que tiveram empatia pela situação. Realmente é difícil, né? Ele não tem como, né, como vir mais tarde, ter que ficar lá no vento, no frio, teve chuva. E aí? Esses tiveram empatia, tiveram um sentimento de compaixão, de amor, né? E pararam por aí. Mas tiveram aqueles que falaram, olha, não está certo, precisamos fazer alguma coisa, precisamos encontrar um caminho, precisamos encontrar um equilíbrio. As outras pessoas, se a gente abrir para ele, explicar para as outras pessoas que as outras pessoas vão entender, porque essa é uma condição dele especial, é um conceito de equidade, nós estudamos recentemente. Então essas pessoas agiram com caridade, né? Então não dá para separar essas coisas, né? Elas caminham juntos, porque não adianta a gente só caminhar, né? Estaria certo, seria justo, mas não teria amor, né? Teria amor, tive amor, mas não tive ação. Então nada aconteceu, eu só fiquei com aquele sentimento. Já é um passo. Então Chico, certa feita, vai querer visitar um presídio. E ele foi muito criticado à época, porque o Chico, quando ia nos presídios, ele levava cigarros, né, aos presos. E muita gente o criticava, porque ele estava estimulando o vício e aquela coisa toda, tá, de pessoas que não se atreviam a ir visitar aqueles presos. E ele falava, eu não estou indo lá doutrinar ninguém, eu estou indo lá abraçar irmãos. E essa foi uma grande queda de braço
do nosso irmão, porque queriam preservar a segurança, a integridade dele. E ele falando com o diretor, falou: eu vim aqui somente para isso, para poder abraçar. Tá, até que negociaram, e falou: tá bom, mas os presos de alta periculosidade, né, os mais perigosos, não vamos liberar. Mas esses são os mais especiais pelos quais eu vim. E eu quero abraçar a todos. Aí uma pessoa fala: Chico, mas eles são mais de 600. E Chico responde: quanto nós somos mesmo? Está entendendo? Então, esse irmão que era criticado por estimular um vício, olha o olhar, a dedicação, o amor, né? Então ele estaria errado? Eu acredito que muito mais o amor e a vontade transformada em ação, que é a caridade de ir lá. Quem de nós teríamos coragem e ainda por cima falar, se colocar em pé de igualdade? Quantos mesmos nós somos, né? Então não houve como negar. E Chico foi sim e abraçou a todos, e orou com todos, e se sentia muito feliz com isso. Então, falando desse primeiro aspecto, a gente precisa nos equalizar dentro dessa grande lei. O homem de bem é aquele que resolveu essa lei dentro de você, que está caminhando tanto no caminho da justiça, no caminho do amor e no caminho da caridade, né? E fazer o bem, ser um homem de bem, estar eleito a ser uma pessoa que continuará aqui quando esse mundo passar, né, aos graus mais leve, quando ele passar ao mundo de regeneração, fala muito sobre 3 tipos de relação: nossa relação com Deus, nossa relação com nós mesmos e nossa relação com o outro. Se a gente for detalhar essas características, elas estarão encaixadas nesses grandes grupos. E é interessante, né? Essa sempre uma forma triangular, né? Amai ao Pai, né? Como amai ao vosso próximo, amai o Pai acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Está sempre uma forma, né? Uma forma triangular. E essa relação com Deus, com nós mesmos e com o outro. E se forma a base mais forte que existe. E falando dessas características, primeiramente vamos falar das características que seriam do grupo da nossa relação com Deus. Então, esse ser humano de bem, ele tem fé em Deus, na sua bondade e na sua sabedoria. Ele tem fé no futuro. Essa relação é a relação primordial, ela é a primeira. E é ela que define todas as outras relações. Para nos relacionarmos com Deus, é preciso que a gente confie nele e não só acredite. Porque confiar é muito diferente de acreditar. Saber que quando acontece alguma coisa conosco, aquilo era o melhor que poderia ter acontecido. Se nós olharmos para a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, quando fala que Deus é a inteligência suprema, Ele é o amor supremo e a causa primária de todas as coisas, é muito difícil você realmente só ler e só colocar essas palavras da boca para fora e não senti-las. Porque amanhã acontece um evento na sua vida e contraria uma expectativa. E nós, a primeira coisa que nos portamos como rebeldes, muitas vezes não aceitamos, reclamamos, lutamos contra aquilo, né? E nos tornamos filhos rebeldes, né? Muitas vezes há chamamentos para conosco e a gente diz: não vou, não quero,
a gente fica na inércia, fica demorando e nos tornamos teimosos. E muitas vezes nos tornamos filhos com má vontade. Ah, de novo isso, né? E essa relação para com o alto, para com Deus, é a maneira como eu vou me relacionar comigo, é a maneira como vai influenciar o meu relacionamento comigo e o relacionamento com o outro. Então, a maneira como eu me dirijo a Deus, como eu entendo as coisas de Deus, é a maneira como eu expresso isso e reflito isso comigo e o meu meio. Então, o nosso grande problema é o afastamento das leis de Deus, o não entendimento dela. Quanto mais nos aproximamos, melhora tudo. Nós sabemos disso. Então, tornando mais tangente, nos fala agora outro Francisco, que é que dá nome ao nosso centro, que o nosso pai Francisco, ele viajava, né, entre um monastério e outro, e era época de muito inverno, e ele e um frei. E a viagem se estendeu por conta do clima severo, acabou-se a água, acabou-se a comida, pouca visibilidade, demoraram muito mais, e a situação estava muito crítica. O frei, companheiro, estava desesperado pelos percalços e achava que não ia dar, e seguiram, com muita dificuldade, chegaram aos portões do monastério, onde que era o destino deles. E lá, chamando, sempre, né, tem alguém cuidando da guarda, cuidando da entrada, e ele anuncia como o Francisco. E o guarda, no momento, duvida, naquele momento, não estava esperando ninguém, porque ele tinha atrasado muito, chegando numa hora imprópria, que estava, né, todo mundo ali já tinha se retirado, não tinha atividade, aquela nevasca. E ele, Francisco o quê? Achando que eram pessoas, né, querendo fazer algum mal, alguma coisa, ele tranca e manda embora, ele nem atende. Pode ir embora, não vou atender aqui, Francisco o quê? E o frei que estava acompanhando, Francisco, entra em desespero. E agora? O que aconteceu? Agora nós vamos morrer, não aguentamos mais uma noite aqui. Fizemos de tudo para chegar aqui, e agora? O que vai acontecer? Por outro lado, Francisco de Assis teve uma reação inusitada, assim como narra. Ele sai pulando, glorificando, pulando de alegria, feliz da vida, louvando. Normalmente, no caso do frei, falava, agora, né, bateu a loucura, né, desesperou, bateu a loucura nele, ele está desesperado, não pode ser, que reação é essa? E ele indaga, o pai Francisco, mas pai Francisco, que é isso que está acontecendo? Né? Você não vê a situação grave que nós estamos passando, nós vamos morrer aqui fora, nós estamos congelando. Né? E aí ele fala, ele pulando de alegria, ele fala, eu esperei esse momento a minha vida inteira. E aí ele não entende por quê. Eu estou feliz, porque nesse momento não há ninguém, não há uma pessoa nesse mundo que possa me ajudar, e não há nada que eu possa fazer para que eu me ajude a sair dessa situação. Eu estou totalmente na mão de Deus. Eu esperei esse momento todo a minha vida inteira. E, de repente, a porta se abre, vem uma pessoa lá de dentro, né? Passados alguns momentos, e pai Francisco, é você e tal. E olha, ele entrou lá dentro, de repente, falando que tinha um Francisco, uma coisa e tal. Eu lembrei do senhor, só podia ser você. E ele o recebe. Mas a maneira como Francisco de Assis encara a fé, a confiança de que Deus agiria. Né? Então, esse é mais um dos grandes exemplos. Narra ainda, a palestra que eu assisti, do Haroldo,
falando que uma vez o Chico estava atendendo e uma pessoa permaneceu 1h30 na fila para falar com ele, aquelas filas enormes, e quando essa pessoa chega, a pessoa está muito perturbada, essa pessoa saca de uma arma e fala: eu vim para te matar hoje, e aponta a arma para o Chico. E Chico responde apenas: seja feita a vontade de Deus. A pessoa congela, treme, chora, e Chico o abraça. Que reação teríamos nós? Que confiança. Então, o ser humano de bem, ele confia no futuro, ele sabe da bondade de Deus e ele sabe que Deus faz o melhor sempre. Deus não erra, Deus é a perfeição, né? Então, esses grandes seres vêm nos exemplificar que é possível e nos dão um testemunho disso. E aí vem um pouquinho da nossa relação para conosco. Porque esse ser humano de bem, o homem de bem, ele estuda as próprias imperfeições. Ele olha para aquilo que falta para ele não se envaidece, né? Ele se conscientiza de todo o bem que poderia ter feito, ele se consulta se ele deixou de fazer algum bem ao outro. Então, essa relação com ele mesmo, ele também policia, ele também conseguiu resolver-se. E hoje, quão é difícil, quanto isso é necessário nesse momento que nós estamos vivendo, né? Porque a nossa relação com o outro, a gente não vai amar o outro se a gente não amar a si mesmo. A gente não vai conseguir cuidar do outro se a gente não cuida de si. A gente não vai conseguir respeitar os limites do outro se a gente está trabalhando além dos nossos próprios limites. Se a gente se culpa demais, se a gente se cobra demais, infelizmente, a mesma medida nós vamos aplicar ao outro. Então, as nossas relações com o outro vão ser sempre reflexo da nossa relação conosco mesmo. Então, por isso é importante. Então, o que está falando aqui? Que a gente faça algo de útil para nós, que a gente trabalhe em favor de nós, que a gente aproveite o tempo conosco mesmo e transforme isso em algo bom. Chico, quando estava muito desgastado, muito triste, né, que ele era levado ao esgotamento, o Emmanuel se aproximava e falava: Chico, está na hora de recarregar as baterias, né? Está na hora de dar um up. E sabe para onde que ele levava? Para visitar crianças que estavam doentes, seres que estavam ainda em condições inferiores, presídios, aqueles que estavam nas situações mais difíceis. E aquilo, a oportunidade de praticar o bem retroalimentava o seu espírito e ele saía de lá recarregado. Então, fazer o bem, praticar a caridade, doar-se, traz esse equilíbrio, nos blinda das más influências, nos blinda, né, desse desânimo, de todas essas vicissitudes que aqui estão, né? Então, até de maneira egoísta, fazer o bem vai proporcionar algo de bom para nós, se a gente fosse pensar por esse caminho, né? Então, era isso que ele praticava nesse momento. E vem o grupo que é da relação para com o outro. Esse ser humano, ele é bom para com todos, não tem ódio ou rancor, e ele é indulgente para as fraquezas alheias. Ou seja, é preciso que a gente reflita que, se estamos vivos, se estamos encarnados, nós vamos nos relacionar com outras pessoas. E que, independente do grau que você ame aquela pessoa, ou que aquela pessoa te ame, essa pessoa
vai, de alguma maneira, te machucar em algum momento. Ela vai te ferir em algum momento. Isso é da nossa natureza de momento. Essa pessoa, de alguma forma, vai fazer algo que você não quer. Então, é preciso a gente calibrar as nossas expectativas e ter muito claro, é preciso perdão. Se a gente não tiver o perdão como uma pauta de exigência para o convívio, nós não estamos aptos ao convívio. Não adianta carregar essa mágoa. Perdoar é, como se diz, não é que é essencial, não tem como passar dessa sem o perdão, porque senão a gente vai voltar aqui para repetir a lição, porque a gente precisa deixar que essas mágoas vão-se embora. E a outra coisa é a benevolência para com todos, indistintamente se for do nosso agrado ou não, se professam a mesma religião que nós, se defendem o mesmo partido que nós, e essa é difícil ultimamente, tal qual a polarização que virou, né? A gente precisa ser bom para com todos, né? Todos somos filhos de Deus. E por último, nesse tríplice pilar, seria a indulgência. E indulgência é entender que se nós estamos encarnados, nós somos espíritos caminhando ainda para a perfeição. Nós somos espíritos em desenvolvimento, né? Então, reconhecer isso é algo que muda o jogo, porque aquela pessoa chata do trabalho, aquela pessoa, né, que é difícil, ela é uma pessoa em desenvolvimento, ela é um espírito imperfeito como eu sou. Então, indulgência é: não vou olhar tanto para a imperfeição, né? Eu não vou dar tanta atenção para a imperfeição. Eu não vou ficar procurando toda hora um defeito. Isso é ser indulgente. É esquecer, né? Meio que fazer uma vista grossa para os defeitos dos outros, né? E focar nas coisas boas, na parte do convívio que é boa, né? E Chico fazia isso muito, o próprio Jesus, né? Falando dos dentes, né? do animal morto. E a Nena Galves conta uma história que certa feita Chico foi para São Paulo e eles estavam se dirigindo ao centro, e assim tinha uma pessoa do meretrício, né, que no momento que estava passando o carro, essa pessoa estava se despindo, né, e mostrando-se a todos ali, escandalizando e tal, e as pessoas que estavam acompanhando no carro falaram: nossa, você viu? E aquilo foi um espanto total. E Chico fala: nossa, mas que cabelos bonitos, né? Você viu que cabelos maravilhosos? Então é isso, olhar o lado bom das coisas, perdoar as ofensas, não se colocar acima dos outros. E assim Chico também nos deixa a história do ladrão que entra na sua casa, né? E que ele chega lá, pula o muro e ele anuncia o assalto, e ele fala: olha, tudo que eu tenho está numa gavetinha aí, né, no meu armário, na segunda gavetinha, eu acho que ele fala R$170 que está aí, é tudo que eu tenho, você pode pegar aí e contar. O ladrão vai lá pegar, tal. Conta direitinho se é 170 mesmo. Tá, aí o ladrão está lá pegando, e ele falou: olha, aproveitar que você está contando aí, eu vou passar um cafezinho para a gente, tá? Porque está muito frio, né? E enquanto você vai contando aí, dá licença de eu passar um café, e a gente toma um café. E aí ele vai lá, faz o café. Ah, já que eu tenho café, eu tenho um bolo aqui, será que você não quer comer um pedacinho de bolo também e tal? E aí ele vai
levando aquela situação. De repente ele olha, eu vi que o senhor me perdoa, mas você está com, né, com as vestes bem desgastada, tal. Eu ganho muita coisa, tenho muitos amigos que me querem bem. Eu ganho muita coisa, roupa que eu nem uso, que eu nem fica boa em mim. Você não quer levar? Eu faço uma sacolinha para você. E aí ele vai e cata, faz uma sacolinha, tal. Ele, desculpa eu perguntar para o senhor, mas o senhor tem filho? E aí ele fala que tem filho, tem filhos em casa. Nossa, eu ganho tanta coisa, tanta bala, tanto doce, tanta guloseima. Você não quer levar para os seus filhos? Que eu faço uma sacolinha. E assim ele foi arrumando, e estava aquela sacolaiada, e ele falou, não, ó, eu tenho uma maleta aqui que eu também não uso. Vamos guardar tudo numa maleta que o senhor, né, põe uma mochila nas costas, e aqui o ladrão fez a feira, né? E no final, que ele levou toda aquela situação, e ele pergunta, mas como é que o senhor vai embora? Eu vou pular o muro aqui de trás, que é onde que eu entrei. Ele falou, não faz isso não. Ó, eu vou fazer o seguinte, pega a chave aqui, o senhor passa, o senhor tranca ali, aí o senhor joga por baixo, porque se você sair pulando o muro, vão achar que o senhor é ladrão. E esse era o nosso Chico, né? Que ele via o humano, ele via a obra pronta, né? Ele não estava enxergando, né, um ser humano do presídio, ele não estava enxergando um ser humano que o estava ameaçando, ele enxergava um irmão, ele enxergava todo o potencial que aquele ser poderia exercer, né? Então, é muito importante, quando a gente pega essas características, o ser humano de bem, ele é esse que resolveu esse triângulo de relações, né, na sua vida. Ou seja, a sua relação com o Pai, ele conseguiu equilibrar, ele conseguiu realmente desenvolver. Ele não tem uma relação apenas de pedinte ou apenas de louvor, né? Porque não tem nenhum problema em a gente louvar, não há nenhum problema em a gente pedir. Ou seja, se a gente não está pedindo, é importante que a gente peça, né? Essa é uma recomendação de Jesus. A gente às vezes fica, nessa de a gente nos julgar muito, a gente acaba não pedindo, a gente acaba não nos achando merecedores. E o Pai, ele nos deu essa vida para que a gente aprendesse, não para que a gente sofresse. Então, é importante a gente pedir. Mas o importante também é que a nossa relação com Deus não se resuma a isso. Que nos tornemos só pedintes e só adoradores. É preciso ter uma relação mais rica, é preciso que isso enriqueça, para que tudo em nós enriqueça também. Para que a nossa vida seja de abundância. E para que a gente transforme em abundância a vida que levamos com os outros em nosso meio. Então, essa relação de amor e de confiança, quando a gente conseguir conquistar essa crença na vida futura, essa crença de que Deus fará o melhor, ou de que Ele fez o melhor, ou de que ainda Ele não pôde fazer. Porque às vezes a resposta para aquilo que nós pedimos é silêncio. A resposta é um vácuo, e a nossa ansiedade não consegue. E a gente não consegue se manter fiel em fazer a nossa parte. E isso está nos falando, ainda não é momento. Ainda é preciso que seja dessa maneira, né? Então, quando vier o silêncio também, é preciso que a gente confie em Deus, é preciso que a gente tenha, né, essa convicção de que, de fato, a espiritualidade, os seres angelicais, os nossos protetores, os protetores dessa casa, estão fazendo todo o possível para viabilizar aquilo que precisamos. Porque muitas vezes o problema está no nosso desejo, está na nossa expectativa, tá? Então, quando a resposta vem um não, ou vem um silêncio, vamos olhar um pouquinho o nosso desejo, que talvez a porta que a gente está pedindo para que seja aberta pode ser a porta da nossa perdição, que já foi aberta em outras vezes na nossa vida, no nosso pregresso,
e nos deixa débito até hoje. Algumas portas que entramos levam séculos para que a gente saia do ambiente e dos embaraços em que nos envolvemos. E talvez com o esquecimento a gente está pedindo ela de novo. A fortuna, a abundância, a fama, o que quer que seja, né? Então, quando a resposta não vier, confiemos e vamos dar uma conferida no que a gente está pedindo. Vamos educar o nosso desejo, e é por isso que a gente ora, né? A nossa oração nem precisaria, porque Deus sabe tudo, mas a nossa oração ela é importante para nós, para que a gente estabeleça conexão e eduque o nosso desejo. Eu acho que essa é a grande, né, o grande as dessa relação com Deus. O orar, se relacionar, aprender a pedir, né? Então, essa é a mensagem que nós temos do homem de bem, desejando muito que a gente possa trazer riqueza para essa relação com Deus, e a riqueza se fará abundante em todas as nossas outras relações. É o que a gente pôde extrair da lição hoje. Espero que faça bem para vocês o quanto tem feito para mim. Tá bom? Obrigado. Então vamos mais uma vez nesse instante, elevando o pensamento, deixando que em nossa mente venha a figura meiga de Jesus, com seus braços abertos, a nos acolher. Nós sentimos a sua presença, não daquele Jesus distante, mas daquele Jesus junto de nós, nos carregando nos momentos mais difíceis. E nós lembramos da sua oração, pedindo que proteja os lares de todos aqueles que aqui se encontram, daqueles que nos assistem em outras cidades, que estão sempre conosco no estudo do Evangelho. Senhor, nos fortaleça em nossa caminhada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja.